Olá, bem-vindos e bem-vindas aqui ao Juris 360 Lab. Vamos direto ao ponto hoje, pessoal. Informativo 1165 do STF, quentinho, de 24 de fevereiro de 2025. A nossa missão aqui é descompactar 4 decisões importantes do plenário. Entender não só o que foi decidido, mas, o porquê e as repercussões práticas disso tudo. Prontos para essa análise? Vamos lá. Começando por Minas Gerais, com a ADI 7.629. O caso era sobre uma lei estadual que permitia que serviços sociais, aqueles não exclusivos do Estado, fossem executados por entidades do terceiro setor. Parecia simples, né? Uma descentralização. Mas gerou debate. Sim, sim. Gerou bastante. E o STF, no fim, validou a lei. Considerou constitucional. Mas, tem um detalhe super importante. Essa transferência de execução para o terceiro setor, ela não é um cheque em branco, sabe? Precisa seguir um processo seletivo, público, bem objetivo, impessoal, como o artigo 37 da Constituição manda, né? E, claro, com fiscalização rigorosa do Ministério Público e também do Tribunal de Contas. O tribunal também afastou aquela ideia de que isso iria violar a participação popular lá no SUS. Ah, entendi. Então, o recado é que os estados, eles têm sim autonomia para buscar modelos de gestão, até com o terceiro setor, né? Mas as regras do jogo da Constituição, tipo impessoalidade, publicidade, controle, continuam valendo, tem que seguir. Exato. Faz sentido. E está alinhado com o que a gente já viu antes, né? Naquela ADI 1923, sobre as organizações sociais. Isso mesmo, a lógica é parecida. Bom, mudando um pouquinho o foco agora, vamos para a AD 85, lá do Distrito Federal. Aqui a história é bem diferente. É a falta de uma lei para regulamentar a participação dos trabalhadores na gestão das empresas. Um direito que está lá na Constituição, no artigo 7º, inciso 11º, desde 88. Faz tempo. Nossa, é muito tempo. Exatamente. E o STF foi bem direto ao ponto. Reconheceu que o Congresso Nacional está em mora. Ou seja, está atrasado, né? Há mais de 36 anos para legislar sobre isso. E assim, existem até algumas leis, sabe? Tipo a 12.353 e a 14.195, que tocam no assunto, mas são muito restritas. Elas valem mais para estatais ou sociedades de economia mista ou SAs em condições bem específicas. Não cobrem a generalidade das empresas, né? Isso levanta uma questão bem importante sobre direitos constitucionais que ficam só no papel por falta de regulamentação, né? E qual foi a consequência prática dessa declaração de mora? O Congresso foi só, notificado do atraso? Olha, vocês estão atrasados. Não, foi mais do que isso. O STF fixou um prazo. Deu 24 meses para o Congresso finalmente criar essa legislação sobre o tema. É uma pressão, né? Para tirar esse direito do papel. Agora resta ver se vai ser efetiva mesmo. Olha só, interessante essa pressão. Agora, pulando lá para o Ceará, na ADI 5.451, a discussão ali foi sobre uma lei estadual que criou o serviço voluntário dentro do Ministério Público. A ideia de voluntariado no serviço público sempre gera uma certa polêmica, né? Com certeza, sempre dá o que falar. E aqui, o STF deu uma solução, digamos, intermediária. A lei cearense foi considerada constitucional, sim, mas com limites bem definidos. É o que a gente chama de interpretação conforme. Na prática, o que significa? Que pode ter voluntário no MP? Pode, mas eles não podem, de jeito nenhum, fazer o trabalho que é típico dos promotores ou dos servidores concursados. Tem esse limite. A base para isso é a Lei Federal do Voluntariado, a 9.608, de 98, que permite essa modalidade sem gerar o vínculo empregatício, mas, claro, sem substituir a estrutura formal do órgão. Entendi. Quer dizer, o voluntário pode ajudar em tarefas mais de apoio, talvez técnicas, de assessoramento, Isso. mas nunca ocupar o lugar de quem passou em concurso ou tem um cargo de confiança ali dentro. E sempre seguindo os princípios da administração pública, né? Tipo impessoalidade e tal. Exatamente. É uma forma de aproveitar essa ajuda externa sem precarizar o serviço ou, burlar a regra do concurso público. Parece equilibrado. Exato, busca esse equilíbrio. E para fechar este bloco, temos a ADI 5761, de Rondônia.
O alvo aqui foi uma lei estadual que tentou regulamentar a profissão de bombeiro civil. Ah, essa foi direta. Nesse caso, a decisão foi pela inconstitucionalidade da lei estadual. Caiu a lei. E o motivo é bem claro: invasão de competência. A Constituição, lá no artigo 22, incisos 1 e 16, é muito clara. Só a União pode legislar sobre direito do trabalho e sobre as condições para exercer profissões. Ponto. O fascinante aqui é ver como o STF reforça essa necessidade de ter regras uniformes no país inteiro para certas profissões, né? Imagina a confusão se cada estado tivesse requisitos diferentes para ser bombeiro civil. Não daria certo. É verdade. Total. A segurança das pessoas e a própria mobilidade desses profissionais ficariam super comprometidas. E, nesse caso específico, a União já tinha feito a parte dela, certo? Já tinha uma lei federal. Exato, já tinha. Existe a Lei Federal 11.901, de 2009, que regulamenta a profissão de bombeiro civil em todo o Brasil. Então, a Lei de Rondônia, ao criar regras próprias, diferentes, ela estava claramente invadindo o espaço da legislação federal. Não podia. Por isso, vários artigos-chave dessa lei estadual, aqueles que tratavam de requisitos, deveres específicos, foram derrubados, inconstitucionais. Muito interessante. Essas 4 decisões, quando a gente olha assim juntas, elas mostram um quadro bem complexo, né? Tem a busca dos estados por autonomia na gestão, como a gente viu em Minas. Uhum. Tem a lentidão para garantir direitos sociais, como na ADO 85. Pois é. Os limites, às vezes tênues, entre colaboração e substituição no serviço público, como no caso do Ceará. Sim. E a importância de ter regras nacionais uniformes para certas áreas, como ficou claro em Rondônia. Exatamente. E talvez a reflexão que fica disso tudo é como é que a gente garante que essa divisão de tarefas entre União, estados, municípios e a própria agilidade ou falta dela, né, em regulamentar o que a Constituição promete, como garantir que isso não vire um obstáculo para que as políticas públicas realmente funcionem e os direitos cheguem de fato às pessoas. É uma questão central do nosso federalismo, né, para pensar. Ótima provocação para a gente fechar. Bom, esses foram os destaques deste primeiro bloco do informativo 1165. Nos veremos no próximo bloco para continuar nossa análise. Até lá. Bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar em 4 decisões bem importantes do Supremo Tribunal Federal, tudo direto do informativo 1165. A ideia é pegar os pontos-chave, sabe? E o que isso muda na prática. Exato. Extrair o essencial desses julgados. Isso. Vamos lá, então. A gente começa com a ADPF 824, de Direito Eleitoral. Depois, vamos olhar com mais calma 2 temas de repercussão geral que, olha, merecem atenção. O 1118, sobre responsabilidade na terceirização no setor público. Esse tema é quente. Pois é. E o 599, que trata daquela história de acumular benefícios previdenciários. E, para fechar, a ADI 7476, sobre ICMS lá no Rio. Ótimo roteiro. Então, começando pela ADPF 824. O que estava em jogo eram decisões do TSE das eleições de 2020, né? Anularam convenções partidárias porque quem presidiu estava com os direitos políticos suspensos. E aí se falou em uma viragem jurisprudencial. Mas o STF, olha, não comprou essa ideia de viragem. E o motivo foi bem direto. As decisões que usaram para comparar eram, assim, isoladas ou monocráticas. Ah, não era algo consolidado. Não formavam uma linha firme, sabe? Uma orientação repetida do plenário do TSE sobre aquele ponto específico. Então, sem essa base sólida, não dá para dizer que houve quebra da confiança legítima de quem estava na disputa. Entendi. Quer dizer, para configurar uma viragem que justifique, sei lá, modular efeitos ou invocar a anterioridade eleitoral, o buraco é mais embaixo, certo? Não é qualquer decisão antiga ou isolada. Exatamente. Tem que ser uma mudança clara numa linha que o tribunal colegiado vinha seguindo de forma reiterada. Precisa dessa consistência anterior para ter a viragem. Certo. Agora vamos para um tema com um impacto, assim, enorme no dia a dia. O recurso extraordinário 1.298.647, que virou o tema 1118. Responsabilidade subsidiária da administração pública por dívida trabalhista de terceirizada. Assunto delicado. Muito delicado. E a tese que o STF fixou é clara.
Essa responsabilidade não é automática, de jeito nenhum. O ponto central é: quem tem que provar a falha da administração na fiscalização do contrato, a famosa culpa em vigilando, é o trabalhador, é o autor da ação. Mas aí, como o trabalhador faz essa prova? Parece difícil, né? E essa questão da notificação formal que a tese fala, como funciona? Esse é um ponto-chave, bem observado. A tese diz o seguinte: a negligência da administração fica, digamos, caracterizada se ela for notificada formalmente. Tipo, pelo próprio trabalhador ou pelo sindicato? Isso. Ou pelo Ministério Público do Trabalho, por exemplo, sobre o descumprimento das obrigações pela empresa contratada, e mesmo assim ela fica parada, inerte. Essa notificação prévia e a falta de ação depois são cruciais para provar a culpa. Ah, entendi. Então a notificação funciona como um alerta, né? Se a administração ignora. Exato. Aí sim fica configurada a omissão culposa. E tem mais. A decisão também reforçou outros deveres da administração, viu? Garantir saúde e segurança no trabalho, como manda a Lei 6.019, e algo bem importante da nova Lei de Licitações, a 14.133. Que seria? Exigir da contratada não só capital social compatível, mas também comprovar que está em dia com as obrigações trabalhistas para poder liberar os pagamentos. Isso aperta o cerco. Nossa, isso realmente muda a dinâmica. Quer dizer, coloca a bola mais no pé do reclamante para mostrar essa falha específica na fiscalização, principalmente provando que houve a notificação e a inércia. Muda bastante, sim. Exige uma atuação probatória mais direcionada do trabalhador. Ok, vamos para o direito previdenciário agora. RE 687813, tema 599. A pergunta era: pode acumular auxílio suplementar por acidente de trabalho com aposentadoria por invalidez? Aqui a chave é a data. O princípio é o tempus regidi actum, né? O tempo rege o ato. Aquele auxílio suplementar antigo da Lei 6.367, que depois virou parte do auxílio acidente na Lei 8.213. Sim. Ele podia ser acumulado com a aposentadoria por invalidez, mas só para quem completou os requisitos para se aposentar por invalidez enquanto a Lei 8.213 estava valendo, só que antes de 11 de novembro de 1997. Uma data bem específica. Por que essa data, 11 de novembro de 97? Porque foi aí que entrou em vigor uma medida provisória, a 1596-14, que depois virou a Lei 9528. E essa norma proibiu expressamente essa acumulação. Acabou. Depois dessa data, se a pessoa consegue qualquer aposentadoria, o auxílio acidente ou o que restava do suplementar, cessa. Entendi. É um marco temporal bem claro. Mostra como uma lei nova pode mudar as regras do jogo previdenciário, mesmo para situações que pareciam já definidas, né? Precisamente. Reforça aquela ideia já pacífica na jurisprudência de que ninguém tem direito adquirido a regime jurídico previdenciário. As regras que valem são as do momento em que a pessoa preenche os requisitos para o benefício. Fechando o nosso bloco de hoje, a ADI 7.476, Direito Tributário. Tinha uma lei lá do Rio de Janeiro que suspendia a substituição tributária do ICMS para alguns produtos: água, laticínios, bebidas alcoólicas. Só que tinha um detalhe, né? Exato. Só valia se o produto fosse feito por uma empresa dentro do estado do Rio. E o STF, como era de se esperar, disse que essa parte da lei era inconstitucional. Essa restrição geográfica não pode. Se a gente conecta isso com os princípios tributários, fica claro. Protege o quê? A não discriminação pela origem ou destino? Certo. Artigo 152 da Constituição. Isso. E também a neutralidade fiscal, do 146A, e a própria isonomia, do 150, inciso 2. A Lei do Rio estava criando um benefício só para quem produzia localmente, uma vantagem baseada só na geografia. Isso fere o Pacto Federativo. Quer dizer, um Estado não pode usar o ICMS para criar uma barreira ou um privilégio só porque o produto é da casa. Tem que ter tratamento igual, né? Exatamente. Por isso, a expressão localizados no estado do Rio de Janeiro foi declarada inconstitucional. Foi o ponto nevrálgico ali. Bom, então, resumindo o que a gente viu hoje. Na DPF 824, o STF foi rigoroso sobre o que configura a viragem jurisprudencial. Do tema 1118,
definiu bem o ônus da prova do trabalhador na terceirização pública. No tema 599, aplicou o Tempus Regit Actum de forma bem clara na questão da acumulação de benefícios. E na ADI 7.476, reforçou a proibição de discriminação tributária por origem. Interessante ver como, mesmo em áreas tão diferentes, eleitoral, trabalho, previdenciário, tributário, existe uma linha, né? Sem dúvida. Percebe-se o STF buscando aplicar os limites da Constituição para garantir uma certa coesão, uma isonomia, seja na aplicação de regras no tempo, na divisão de responsabilidades ou na forma de tributar. Fica até uma reflexão, né? Como esses entendimentos vão continuar a influenciar as relações entre as pessoas, as empresas e o Estado daqui para frente. Com certeza. Ótima reflexão. E para quem quiser continuar acompanhando análises como essa, fica o convite para se inscrever e curtir nosso conteúdo aqui no canal Juris 360 Lab. Muito obrigada pela audiência hoje. Obrigado a todos.